Meu nome é Tori Bennett, tenho 44 anos e em novembro passado, meu pai ligou para me avisar que eu não era bem-vinda no Dia de Ação de Graças. Não por causa de uma briga, não por causa de nada que eu tivesse feito, mas por causa do meu trabalho. Porque aquilo que eu faço para viver poderia envergonhar meu irmão na frente dos sogros ricos dele. Minha mãe precisava que a mesa parecesse perfeita, e aparentemente eu era a única coisa nela que ela não conseguia arrumar. Então tiraram minha cadeira, disseram aos sogros que eu estava viajando a trabalho e serviram os pãezinhos da minha avó sem mim. Mas eis o que nenhum deles sabia. A empresa com a qual aqueles sogros chiques tinham acabado de fechar o maior contrato da vida deles, a fundadora que eles vinham elogiando na própria mesa de jantar havia semanas, tinha meu nome na porta. E 5 semanas depois, numa festa com 104 testemunhas, uma pergunta educada desmontaria o quadro perfeito da minha família, pedaço por pedaço. Bem-vindos de volta ao Calm Drama Stories, onde mulheres quietas finalmente são ouvidas. Pegue seu café e se acomode. Se você já foi aquela pessoa que a família apaga do retrato, essa história é para você. Deixe um comentário contando de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever. Agora deixa eu te levar de volta ao começo. A garota que chamavam de a garota do galpão. Comecei a carregar caminhões de hortifruti no turno da noite aos 25 anos. Início às 4 da manhã, geada nas plataformas de carga, paletes de milho doce mais pesados do que eu. Oi, voltava para casa cheirando a diesel e papelão, dormia 4 horas e depois ia sentar na última fileira de uma aula noturna de contabilidade na faculdade comunitária, com café de mercadinho e um livro usado. Aos 29 anos, comprei meu primeiro caminhão refrigerado num leilão de bens apreendidos. Tinha um amassado no paralama com o formato do estado de Ohio, o que parecia um sinal, ou pelo menos um desconto. Batizei a empresa de Harvest Root Logistics porque era o nome mais honesto que eu conseguia pensar. A gente transportava comida, a gente mantinha ela gelada, a gente chegava na hora. 16 anos depois, a Harvest Root tinha 140 funcionários, 62 caminhões refrigerados e 2 galpões perto do polo de carga de Rickenbacker, ao sul de Columbus. Eu assinava à frente de 140 contra-cheques a cada 15 dias. Na mesa dos meus pais, eu ainda estava me encontrando. Essa era a versão oficial da família para minha vida inteira. A Tori trabalha num galpão. Não é dona, trabalha. Meu irmão Kyle administrava o dinheiro de gente rica num escritório com vista lá no centro, e isso rendia um brinde no jantar. Oi mantinha metade dos corredores de hortifruti do centro de Ohio gelados, e isso mudava de assunto. Você pensaria que doeria menos depois de uma década. Não dói, só fica mais silencioso. Lá pelo ano 4, parei de corrigir eles. Lá pelo ano 7, parei de mencionar a empresa de vez. As pessoas me perguntam por que uma mulher adulta deixaria a família acreditar que ela mal se sustentava. Existe uma resposta para isso. E ela não é bonita. E, para te dar essa resposta, preciso te mostrar a cozinha da minha mãe. Minha mãe, Sandra, tem 79 anos e passou a vida inteira subindo uma escada que só ela enxerga. Ela cresceu como filha de um encanador, num sobrado alugado, e nunca perdoou a casa por isso. Toda foto de cartão de Natal da minha infância era refeita uma dúzia de vezes, queixo erguido. Etiquetas para dentro. Sorria como se fosse de verdade. Meu pai, Raymond, tem 83 anos, aposentado da gerência de um escritório de sinistros de seguros, e ele media seres humanos do mesmo jeito que media sinistros, pela papelada. Um cargo em cartão de visita era prova de valor. Mãos calejadas eram um passivo. E tenho Kyle, 50 anos, meu irmão caçula. Camisas passadas, dentes branqueados, uma mesa de associado numa gestora de patrimônio onde, pelo que eu percebia, ele era responsável por balançar a cabeça concordando. Kyle era o que deu certo. Essas são as palavras da minha mãe, ditas na minha frente mais de uma vez, com carinho. Os jantares de domingo na casa deles, em Westerville, seguiam um roteiro. A semana do Kyle ganhava a transmissão completa, cada almoço com cliente, cada elogio de um sócio, repetido 2 vezes. A minha semana ganhava e a Tori continua no galpão. Enfim. Eu costumava cronometrar. Em média,
14 segundos entre o meu nome e a palavra enfim. Minha avó Ruth era a única que fazia perguntas de acompanhamento, e ela já tinha partido havia 8 anos. Então eu fazia o que filhas quietas fazem. Eu trazia o feijão verde. Consertava a dobradiça bamba da porta de tela deles. Deixava a palavra galpão pousar em mim como um casaco que não servia, porque discutir com minha mãe sobre o meu próprio valor era como comprar ingresso para um jogo cujo árbitro ela era dona. Aí, o Kyle conheceu a Madison Hartwell, e a escada invisível na cabeça da minha mãe ganhou uma cobertura. Madison Hartwell era, por qualquer medida que minha mãe respeitasse, um jackpot. A família dela era dona da Hartwell Family Foods, a empresa de geleias e conservas de Cincinnati de 3 gerações. O tipo de marca que fica atrás do vidro nos mercados chiques, com um selinho dourado e um preço que faz você conferir 2 vezes. O pai dela, Grant, comandava a empresa. A mãe dela, Celeste, comandava a família. Tinham uma fundação, um celeiro histórico na propriedade original do pomar, e um sobrenome que abria portas que minha mãe vinha batendo a vida inteira. Quando Kyle pediu Madison em casamento, minha mãe chorou por 2 dias. Do tipo bom de choro, do tipo que dava para contar na igreja. Depois ela foi trabalhar. Comprou toalhas de mesa novas, treinou falar charcutaria, até parar de rimar com cutelaria. Começou a se referir a nós como nossa pequena família, numa voz que eu nunca tinha ouvido, suave e ensaiada, como se estivesse fazendo teste para o papel de si mesma. Kyle sentou todo mundo antes do primeiro jantar com Madison e disse, e cito, só mantenham a classe. Ele olhou para mim quando disse isso. Eis a reviravolta que ninguém na minha família viu chegando. Madison era encantadora. Não do tipo encantadora de fachada. De verdade encantadora. Ela lembrava meu nome, perguntava o que eu fazia, escutava a resposta pelo tempo que eu estivesse disposta a dar, o que, por essa altura, era mais ou menos uma frase. Os Hartwell não eram o problema. A ideia que minha família tinha dos Hartwell era o problema. E, conforme a festa de noivado se aproximava, eu observava minha mãe fazer algo que eu já tinha visto ela fazer a vida inteira, mas nunca tão abertamente. Ela começou a distribuir papéis. Kyle, a estrela em ascensão. Papai, o provedor firme. Ela mesma, a matriarca graciosa. Ela desceu a lista inteira de personagens e não tinha nenhum papel escrito para mim. A festa de noivado foi no último fim de semana de outubro, num salão alugado com luzinhas de fio e uma mesa de queijos que minha mãe fotografou antes que qualquer pessoa tocasse nela. Eu vesti meu blazer bom. Tinha acabado de sair de uma semana brutal. A gente tinha recebido um novo cliente de laticínios e eu estava na doca às 5 da manhã, mas apareci sorrindo porque esse é o trabalho de uma irmã. Minha mãe pegou meu cotovelo e me conduziu pelas apresentações como uma corretora mostrando o único cômodo que não tinha reformado. Essa é nossa filha Tori, ela dizia para um casal do clube de campo, para a tia da Madison, para qualquer um. Ela está entre uma coisa e outra no momento. Entre uma coisa e outra. Eu era dona de 2 galpões. Tinha uma frota. Tinha uma folha de pagamento maior que a lista de convidados. Kyle ganhava a versão longa. Gestão de patrimônio, centro da cidade, futuro muito brilhante. Em algum momento ele bateu na taça e fez uma piada sobre como a irmã dele podia dirigir uma empilhadeira se a banda precisasse mover os equipamentos, e a sala inteira riu. E eu ri também, porque a alternativa era fazer uma cena na festa de noivado do meu irmão, e filhas quietas não fazem isso. Uma coisa aconteceu naquela noite que eu não voltei a pensar por semanas. Grant Hartwell apertou minha mão a caminho do bar. Ele era alto, grisalho nas têmporas, à vontade num ambiente do jeito que só homens que assinam os cheques ficam. Ele segurou meu aperto 1 segundo a mais que o educado e olhou para baixo. Mãos de trabalho, ele disse. Não perca elas. Depois se foi, e ninguém ouviu além de mim. Naquela noite eu fiz algo que nunca tinha feito. Liguei para minha mãe e contei a verdade, que entre uma coisa e outra era mentira, e que doía, e que da próxima vez eu mesma me apresentaria. Ela foi morna como água de banheira. Claro, querida, claro. 3 semanas depois, eu descobri o que claro significava na língua da minha mãe. A notícia chegou no jantar de domingo.
entregue como um comunicado oficial. Os Hartwell viriam para o Dia de Ação de Graças. Os três, Grant, Celeste e Madison, vindo de carro de Cincinnati para comer na mesa dos meus pais em Westerville. Madison tinha insistido. Ela queria as famílias próximas. Queria que os pais dela conhecessem a família do Kyle antes do casamento. Minha mãe disse sim antes mesmo da pergunta terminar, e depois foi para a guerra. Em uma semana já havia um menu degustação de verdade, para o Dia de Ação de Graças, o feriado cujo cardápio inteiro foi inventado antes de qualquer um de nós nascer. Ela contratou o garoto vizinho para aparar as bordas dos canteiros de flores em novembro, quando nada estava florescendo e ninguém veria embaixo dos casacos. Emprestou taças de cristal da amiga Lorraine e lavou 2 vezes. Fiquei parada na cozinha dela num sábado, enquanto ela alinhava 3 opções de guardanapo no balcão como instrumentos cirúrgicos, e foi aí que ela disse a frase que acompanharia nossa família pelo resto dessa história. Precisamos que essa mesa pareça certa. Ela nem levantou os olhos quando disse. Não foi cruel. É isso que eu quero que você entenda. Foi pior que cruel. Foi operacional. Eu disse que traria os pãezinhos da vovó Ruth, aqueles da caixinha de receitas dela, os que eu fazia todo dia de ação de graças desde que ela partiu. Minha mãe disse que estava bem. Lembro de ficar contente. Lembro de realmente me sentir grata por ter uma receita designada, do jeito que a gente fica grato por sobras quando decide que sobras são um tipo de amor. O que eu não sabia era que outras conversas já estavam acontecendo. 2 vezes naquela semana, o celular do meu pai acendeu no balcão com o nome do Kyle, e nas 2 vezes meu pai atendeu na garagem. A ligação veio numa terça-feira à noite, no meio de novembro. Eu estava na minha cozinha com farinha nas mãos, testando a receita de pão da vovó Ruth, porque o forno do meu apartamento esquenta demais e eu queria que ficassem perfeitos. O nome do meu pai na tela. Papai nunca ligava. Papai era quem recebia o telefone no final das ligações da mamãe, como um cartório. Tori, ele pigarreou 2 vezes, e eu ouvi papel. Juro pra você que eu ouvi papel de verdade, tipo anotações. Sua mãe e eu estivemos conversando sobre quinta-feira, e a gente acha, bom, talvez esse ano não seja o ano. Perguntei o que isso significava. Ele me explicou com a voz gentil e razoável que usava para negar sinistros de gente durante 39 anos. Os Hartwell eram um tipo específico de gente estabelecida. Haveria perguntas naturais, perguntas de, o que você faz? E, querida, um galpão? Como a gente disfarça isso? Lá estava, olhei para a farinha nas minhas mãos. Ele continuou, preenchendo meu silêncio com o roteiro. Essa era a noite do Kyle. Kyle precisava que desse certo. Certamente eu entendia. A gente faria um jantarzinho, só nós, depois das festas. Depois, mais suave, como se isso explicasse tudo. Sua mãe precisa que essa mesa pareça certa. Fiz a ele uma pergunta. Foi ideia do Kyle ou da mamãe? A pausa durou tanto que eu conseguia ouvir a geladeira dele zumbindo em Westerville. Aquela pausa foi a resposta honesta, e nós 2 sabíamos disso. Então ele não tentou construir outra. Eu disse que entendia. Não entendia. Mas eu disse porque venho dizendo isso a vida inteira. Porque manter uma família unida é um trabalho que alguém precisa se voluntariar para fazer. E eu vinha me voluntariando desde que era idade suficiente para carregar um prato de carne assada. Desliguei. Fiquei parada na minha cozinha segurando um cartão de receita de pães que ninguém queria. E então, o telefone tocou de novo. Era do meu escritório. Era a Denise, minha diretora de operações, que está comigo há 13 anos e só liga depois do expediente quando é algo que vale a pena. Você está sentada ou se afogando em pena? Ela disse. As 2 coisas, eu disse. Ótimo, porque essa é a pasta mais estranha que eu já recebi. Um corretor de compras de Cincinnati tinha entrado em contato com a gente. Uma solicitação de proposta enviada às cegas. Nome do cliente reservado. Nome código, Projeto Pomar. Uma empresa de alimentos especiais, familiar, marca estabelecida, se preparando para uma grande expansão de varejo pelo Centro-Oeste, buscando um parceiro de logística refrigerada para o programa inteiro. Cadeia fria completa, do galpão à prateleira. Se a gente ganhasse, seria o maior contrato da história da Harvest Root.
Denise leu para mim os requisitos declarados do cliente ao telefone e um deles me fez rir alto pela primeira vez naquela noite. O cliente queria um parceiro com, cito, valores de empresa familiar. Eu tinha acabado de ser desconvidada do Dia de Ação de Graças pelos meus próprios pais. E ali estava uma empresa misteriosa do outro lado do estado, disposta a pagar dinheiro de verdade exatamente pela coisa que minha família não conseguia enxergar a menos de 1 metro de distância. A vida geralmente não te entrega a ironia tão rápido. Normalmente você tem que esperar anos. Falei para Denise que a gente ia atrás daquilo com tudo que tínhamos. Se minha família me queria invisível naquele novembro, tudo bem. Eu sei o que fazer com uma agenda vazia. Faço o que sempre fiz desde os 25 anos numa doca congelada. Eu trabalho. Antes de eu te contar quem estava por trás daquela pasta, me conta nos comentários. Sua família já escondeu o que você faz para viver? Eu leio todos os comentários desses vídeos. E se você já foi tirado de uma lista de convidados para que uma mesa parecesse certa, clica em se inscrever. Você vai querer ver como esse jantar termina. Tivemos 4 semanas para montar a proposta, e eu tratei aquilo como uma colheita. Você dorme depois, não durante. Denise puxou nosso histórico de segurança e nossos números de pontualidade. 7 anos deles, limpos como para-brisa novo. Nosso chefe de operações mapeou um plano de rota com pontos de checagem de temperatura da doca até a prateleira. Cada troca de mão registrada, porque com conservas e produtos frescos empacotados, a diferença entre premium e lixo é uns poucos graus numa tarde de julho. Nossa concorrência, o corretor deixou escapar, eram 2 empresas nacionais, do tipo com endereço de arranha-céu e gerentes de conta que trocam a cada 10 meses. Então eu fiz o que empresas nacionais não fazem. Às 5 da manhã de um domingo, dirigi eu mesma o corredor Columbus-Cincinnati num dos nossos caminhões refrigerados, cronometrando cada trecho, anotando cada obra na estrada, verificando onde um motorista conseguiria realmente parar. Porque um plano de rota desenhado por alguém que nunca sentou no banco é ficção com logotipo. Dirigi de volta para casa, enquanto o sol nascia sobre os campos planos ao longo da rodovia, e me senti eu mesma pela primeira vez em semanas. A apresentação foi numa sala de reunião alugada no escritório do corretor, em Cincinnati. No meio da apresentação, notei o painel de vidro fosco na parede lateral, e atrás dele, formas. O cliente estava no prédio, olhando, escutando, sem se mostrar. Lembro de pensar: alguém quer saber quem somos quando não podemos atuar para eles. Gostei deles por isso. Fechei do jeito que sempre fecho. Grandes empresas de logística vão te vender software, eu disse. Eu vou te vender o nome do motorista que vai bater na porta da sua doca. E se alguma coisa der errado às 2 da manhã, o telefone que toca é o meu. As formas atrás do vidro não se mexeram. 2 dias depois, o corretor ligou. Eles escolheram vocês, disse o corretor. Por unanimidade. Sentei numa pilha de plástico bolha de palete, o que não é digno, e não me importei. Os termos eram simples e um pouco estranhos. A identidade do cliente seria revelada na assinatura do contrato, não antes. Famílias grandes e marcas grandes são privadas assim. Eu já tinha visto isso antes e não pensei nada demais. O que eu lembro daquela tarde é o galpão. Denise pediu pizza para os 2 turnos e meus motoristas ficaram parados na sala de descanso com os casacos térmicos, sorrindo como se tivéssemos ganhado uma final. Porque tínhamos. Ray Delgado, que dirige para mim há 14 anos, me chamou de lado perto do relógio de ponto. Não para falar do contrato. Chefe, meu filho entrou para o quadro de honra, ele disse. Primeira vez. Queria que a senhora soubesse. Era isso que eu estava construindo. Não um galpão. Um lugar onde o primeiro pensamento de um homem, depois de uma boa notícia, é contar para alguém que vai realmente ficar feliz por ele. Entendo que alguns de vocês já veem aonde isso está indo. Prometo que, parada naquela sala de descanso com gordura de pizza na manga, eu não via. O corretor repassou uma frase do relatório final do cliente que eu escrevi num post-it e mantive no monitor por 1 mês. Disseram que a fundadora apareceu ela mesma. Os grandes mandaram apresentações de slides. Alguém lá fora estava me dando o crédito que a minha própria família acharia embaraçoso. Denise levantou a lata de refrigerante naquela noite e disse:
Espero que eles não sejam malucos. Eu ri. É uma empresa de geleia, Denise. Quão dramático geleia pode ser? Quero que você lembre que eu disse isso, porque a assinatura estava marcada para a semana do Dia de Ação de Graças, e o universo já estava arrumando a mesa. Preciso te contar sobre minha avó, porque nada do resto disso faz sentido sem ela. Ruth Bennett administrou um restaurante na Rota 40 por 40 anos. Banquinhos de vinil, café sem fim, pães que ela fazia às 4 da manhã porque, ela dizia, a massa é honesta nessa hora. Passei meus verões lá, limpando o balcão e vendo ela alimentar caminhoneiros e professores, e o ocasional juiz, todos no mesmo balcão, todos cobrados o mesmo preço. Alimenta as pessoas direito, ela me disse uma vez, com farinha até os cotovelos, e você nunca vai ser pequena. Ela era a única pessoa em qualquer mesa de família que fazia perguntas de acompanhamento comigo. Quando ela morreu, há 8 anos, deixou para mim 3 coisas: sua caixinha de receitas, seu avental e uma pulseira de ouro fina que ela usava no pulso direito, sua mão de trabalho. Aqui está a parte que responde à pergunta de antes, sobre por que minha família acreditava que eu mal me sustentava. No ano anterior à morte dela, meus pais deram uma grande festa de aniversário com buffet para minha mãe. Eu tinha acabado de comprar nosso segundo galpão. Fui de carro num dos caminhões novos, branco, limpo, com o logotipo da Harvest Basket na lateral, porque eu tinha orgulho e queria, uma vez, ser vista. Minha mãe me encontrou na entrada da garagem antes que eu conseguisse nem fechar a porta. Querida, você podia estacionar isso na outra quadra? Os vizinhos. Na outra quadra. Estacionei na outra quadra. Fiquei naquela festa por 3 horas e não contei minha notícia para ninguém. E aquele foi o dia em que parei de mencionar a empresa. Não por vergonha. Por aritmética. Você para de fazer depósitos onde a conta só dá 0. Mais uma coisa sobre o restaurante da Ruth. Na prateleira ao lado do caixa, todos aqueles anos, ela guardava potinhos de geleia chique com rótulo dourado, vindos de Cincinnati, Hartwell. No sábado antes do Dia de Ação de Graças, o sedã alemão alugado do Kyle entrou na minha garagem. Primeira vez em meses. Ele entrou, recusou café, elogiou meu apartamento do jeito que se elogia um quarto de hotel e foi direto ao ponto. Então, quinta-feira, ele disse, mãos nos bolsos. Olha, não foi ideia minha, mas já que vai acontecer, a mamãe queria que eu revisasse umas coisas com você. Se surgir com os Hartwell, o que você faz? Esperei. Assistir meu irmão caçula ensaiar é um dos poucos entretenimentos gratuitos que sobraram nessa economia. Só diz que você trabalha com transporte. Mantém vago. Na verdade, ele olhou o celular e percebi que estava lendo anotações, igualzinho o papai. A mamãe acha que talvez seja melhor nem mencionar trabalho. Lá estava. Eles tinham escrito meu roteiro até na minha ausência. Um papel figurante sem falas, interpretado de outra cidade. Mantive a voz nivelada, o que, a essa altura, era uma habilidade que eu poderia ensinar na faculdade comunitária. Eu não vou mentir sobre minha vida, Kyle, mas não se preocupa. Eu não vou estar na mesa para envergonhar ninguém. Ele teve a decência de se encolher e não teve a decência de discutir. E foi aí que entendi que ele já sabia da desconvite antes mesmo do papai me ligar, provavelmente sentado na cozinha enquanto decidiam, balançando a cabeça, a coisa que ele faz profissionalmente melhor. Ele saiu com um aperto de mão de verdade, como se tivéssemos encerrado uma reunião. Fiquei parada na minha garagem vendo as lanternas traseiras dele sumirem, e finalmente coloquei palavras na coisa que estava sentada no meu peito havia uma semana. Eles não estavam escondendo meu trabalho. Meu trabalho eram 2 galpões, 62 caminhões e 140 famílias com plano de saúde. Eles estavam me escondendo. Na segunda-feira da semana do Dia de Ação de Graças, dirigi até Westerville com os pães. Eu tinha feito eles mesmo assim. 3 dúzias, do cartão de receita da Ruth, embalados na lata que ela usava, porque eu ter sido desconvidada da mesa não significava que minha avó também precisasse ser. Minha mãe atendeu a porta de avental, com os óculos de leitura empurrados para cima do cabelo, e não me convidou para entrar. Pegou a lata na soleira como uma entrega, o que suponho que era o que eu era agora. Atrás dela,
Eu conseguia ver a sala de jantar montada como um ensaio fotográfico de revista. O cristal emprestado, as toalhas novas e, no aparador, um mapa de assentos desenhado à mão. Tenho olhos muito bons. 20 anos lendo manifestos numa prancheta ao amanhecer fazem isso com a gente. Havia 6 nomes naquele mapa. O meu não era um deles. E a cadeira onde eu sentei em todo o dia de ação de graças da minha vida adulta, lado esquerdo, perto da cozinha, porque eu era quem se levantava para ajudar, tinha um nome novo escrito na caligrafia cuidadosa da minha mãe. Grant H. Ela me viu ver. Para seu mérito, não fingiu. Para seu maior desmérito, foi isso que ela disse, ajeitando os óculos como se fosse uma questão burocrática. Não seja dramática, querida. É um jantar só. Precisamos que essa mesa pareça certa. Aquela frase de novo. O lema da família, 3 de 3. Eu disse, aproveitem os pães, e voltei para o carro. E quero ser honesta com você sobre aquela viagem de volta. Chorei desde a saída de Westerville até a minha própria garagem, uma vez, quietinha, com o rádio desligado. Depois acabou. Na manhã seguinte, nosso advogado enviou o contrato do Projeto Pomar, pronto para assinatura, e tudo mudou de forma. Assinamos na nossa sala de reunião, aquela com vista para a doca, porque eu gosto que os clientes vejam os caminhões se movendo enquanto se comprometem conosco. O cliente estava assinando remotamente. As páginas deles já tinham chegado naquela manhã, assinadas primeiro, o que é uma cortesia que você não vê muito. O contrato estava na minha frente, grosso como uma lista telefônica. Fui direto para a página de assinatura, do jeito que eu sempre faço. Leio nomes antes de números, um hábito que peguei da Ruth, que dizia que você deveria sempre saber de quem é a mão que está apertando. E lá estava, em tinta azul marinho, acima de uma linha de texto que meus olhos tiveram que ler 3 vezes antes de concordarem. Hartwell Family Foods, LLC. Grant Hartwell, presidente. A sala ficou muito quieta. Ou eu fiquei. Projeto Pomar. Um pomar. A propriedade original do pomar. O celeiro histórico. Os potinhos de rótulo dourado na prateleira do restaurante da Ruth. O homem alto na festa de noivado olhando para o meu aperto. Mãos de trabalho. Não perca elas. Meu irmão estava se casando com a família cuja expansão inteira no centro-oeste estava prestes a andar sobre os meus caminhões. E nenhum deles fazia ideia. E em cerca de 62 horas, os Hartwell iriam sentar na mesa de dia de ação de graças dos meus pais, na frente de um mapa de assentos que tinha trocado meu nome pelo deles. Não comemorei e não entrei em pânico. Peguei o telefone, liguei para nossa advogada e fiz uma pergunta. Existe conflito? Ela percorreu acerca do assunto e voltou limpa. A filha de um cliente noiva do meu irmão é uma relação, não um conflito. Nenhuma propriedade se cruza, nenhum dinheiro se cruza, nada se cruza além de um corredor de casamento. Documentei a conexão num e-mail para ela e para Denise na mesma hora, para que o registro mostrasse que fomos nós que sinalizamos, desde o primeiro dia. Depois assinei meu nome do jeito que sempre assino. Letras pequenas, sem floreio. Naquela noite, sentei no balcão da minha cozinha com o celular na minha frente e o polegar sobre o nome do Kyle. 2 vezes eu peguei o telefone. 2 vezes eu larguei. Anda comigo por isso, porque eu andei por isso umas 100 vezes desde então. Se eu ligasse e dissesse, o seu futuro sogro acabou de assinar o maior contrato de logística da história da minha empresa. O que acontece? Vira uma coisa que eu fiz. Uma granada que eu rolei debaixo da mesa perfeita deles. Minha mãe gira a história até de manhã. A Tori está tentando fazer o casamento ser sobre ela. E tinha outra coisa, algo mais limpo que medo. Eles tinham me dado uma instrução por escrito, através do mensageiro oficial deles, no sedã chique dele. Não mencione trabalho de jeito nenhum. Pela primeira vez na minha vida, os desejos da minha família e minhas obrigações profissionais apontavam para a mesma direção. Meu cliente valorizava a privacidade. Minha mãe exigia silêncio. Tudo bem, eu daria aos 2 exatamente o que pediram. Denise, quando eu contei o quadro inteiro para ela no café da manhã seguinte, largou a xícara e disse a frase que repito para mim mesma desde então. Você não construiu uma armadilha, Tori. Você construiu uma empresa. Se as paredes se fecharem em cima deles,
Isso é arquitetura, não vingança. Então fiz uma regra para mim mesma, e quero que você me cobre por ela conforme essa história continua. Eu não daria o primeiro tiro. Não daria dicas, não faria ligações, não armaria uma revelação. Mas se alguém, cliente, pai ou a própria Deus, me fizesse uma pergunta direta, eu estava pronta para parar de mentir sobre a minha vida. A verdade podia ficar em casa, mas se alguém abrisse a porta, ela tinha permissão para atravessar. A primeira entrega do novo contrato estava agendada para a sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças. As duas metades da minha vida, agora, estavam um dia separadas no mesmo calendário. Véspera de Ação de Graças, minha mãe ligou. Doce desde a primeira sílaba, o que, com ela, é um aviso de tempestade. Ela queria alinhar detalhes, disse ela. Alinhar. Se os Hartwell perguntarem sobre você, e provavelmente não vão, querida, as pessoas não costumam, ela se conteve. Mas nós duas ouvimos o final daquela frase. A família simplesmente diria que eu estava viajando a trabalho. Você entende, é mais simples. Viajando a trabalho. Olhei pela janela da cozinha para o escuro e pensei: eu construí uma empresa justamente para que outras pessoas pudessem fazer as viagens. Depois, veio o segundo pedido, e esse, eu quero que você ouça claramente. Ela pediu a receita dos pães, a receita da Ruth, porque o Kyle tinha mencionado os pães para Madison como uma coisa de família, e não seria bonitinho se fosse, cito, a receita que ele cresceu fazendo. Meu irmão nunca fez nada num forno além de reservas de restaurante, e nós duas sabíamos disso. Falei para ela que os pães já estavam no freezer dela, na lata, e que ela podia contar às pessoas qualquer história que combinasse com a toalha de mesa. A mesa precisa parecer certa, eu disse. Ela agradeceu e não pegou o tom de jeito nenhum, ou escolheu não pegar. E aqui é onde eu vou te contar o que eu realmente fiz no Dia de Ação de Graças, porque eu não quero sua pena. Quero que você veja. Peguei o turno da véspera no galpão, com a equipe reduzida, os motoristas e os funcionários da doca que mantêm a carga se movendo nos feriados, enquanto o resto do país tempera peru. Pedi um buffet completo entregue na sala de descanso, e tarde da noite, duas coisas aconteceram quase na mesma hora, a 40 quilômetros de distância. Minha mãe colocou as velas boas em Westerville, e a primeira carreta com Hartwell Family Foods estampado na lateral encostou na minha doca, preparando o produto para o lançamento de sexta-feira, exatamente no horário. Eu não estava na mesa dos meus pais, então tudo que estou prestes a te contar veio da Madison, que me ligou naquela noite do carro dela e falou por 1 hora, e cuja memória para detalhes se provou melhor que a de uma câmera de segurança. Os Hartwell chegaram às 14 horas, na hora, trazendo presentes, uma caixa das conservas artesanais deles, com rótulos escritos à mão, que minha mãe recebeu do jeito que reinos medievais recebiam tratados. Teve tour pela casa. Teve a história da sanca de gesso. Celeste Hartwell, de cabelo prateado e graciosa, admirou tudo precisamente o suficiente para ser acreditada. Na mesa, a obra-prima da minha mãe, o cristal emprestado lançando arco-íris pequenos nas toalhas novas, os primeiros minutos foram exatamente conforme o roteiro. Kyle estava charmoso. Meu pai citou uma estatística de golfe, e então os pães da Ruth passaram numa cesta forrada de linho, e Grant Hartwell deu uma mordida e parou de mastigar. Esses são pães de restaurante de beira de estrada, ele disse, com a reverência que alguns homens guardam para motores. Old school, massa escaldada no leite. Quem te ensinou, filho? Porque o Kyle, claro, tinha sido apresentado como o padeiro. Madison diz que o futuro marido dela ficou da cor do molho de cranberry e falou alguma coisa sobre uma receita de família passada de geração em geração. Você sabe como é. Grant balançou a cabeça devagar e olhou para o pão como se ele soubesse mais do que estava contando. Foi a Celeste quem fez a pergunta que minha mãe tinha se preparado para. E a filha de vocês? A irmã do Kyle? A Madison nos contou dela. Estávamos esperando conhecê-la. Minha mãe não piscou. Viajando, trabalho. Você sabe como é nessa época do ano. O que ela faz? Celeste perguntou, agradável. E minha mãe, Madison jura pelo anel de noivado, respondeu oferecendo mais batata doce para todo mundo. O jantar foi perfeito por mais uns 66 minutos, aproximadamente.
Foi meu pai quem acendeu o pavio, o que é o tipo de detalhe que você não conseguiria escrever melhor de propósito. Em algum ponto entre a sobremesa e a torta, querendo criar laços, ele perguntou ao Grant como estavam os negócios. Madison diz que o rosto inteiro do Grant mudou. A máscara educada saiu, e o homem de verdade apareceu. Porque você não pergunta a um dono de terceira geração sobre a empresa da família, a menos que fale sério. Ano grande, disse Grant. O maior desde que o avô dele vendia geleia num carrinho. Iam se expandir por todo o centro-oeste. Centenas de lojas, um novo programa de distribuição, 24 meses de planejamento. E a última peça finalmente se encaixou na terça, ele disse. A gente acabou de fechar com uma fundadora extraordinária. Melhor decisão que tomamos o ano inteiro. Celeste continuou como se fosse um dueto ensaiado. Uma mulher, ela contou à mesa, que construiu a empresa dela a partir de um único caminhão usado, self-made, o tipo de operadora que você não consegue fabricar. Apertei a mão dela uma vez, numa apresentação, disse Grant. Mãos de trabalho. Dá para saber tudo por um aperto de mão. Meu pai, segundo Madison, fez um som cálido de concordância. O som de um homem apreciando gente rica, discutindo uma estranha abstrata. Kyle. E essa é a parte pela qual eu teria pagado para estar presente. Ele se inclinou com a voz de consultor de patrimônio dele e perguntou o nome da empresa. Curiosidade profissional. Sempre bom conhecer os players. Grant sorriu e disse o nome da minha empresa. E minha mãe, segurando a molheira sobre a toalha boa, disse: Madison jura que essa parte é palavra por palavra. Que coincidência. Nossa Tori também trabalha com transporte. Congela essa imagem. O cristal, meus pães na cesta, minha cadeira com o nome de outro homem nela e o nome da minha empresa pairando no ar sobre o centro de mesa. Se você já consegue sentir o que vem a seguir, digita "a mesa" nos comentários e se inscreve, porque o que meu pai fez quando o sobrenome pousou é a parte que eu nunca vou esquecer. Celeste Hartwell largou o garfo. Madison diz que dava para ver a aritmética acontecendo atrás dos olhos dela, elegante e sem pressa, do jeito que a família dela provavelmente faz tudo. Uma fundadora saída de Columbus, uma empresa de logística, mãos de trabalho e um sobrenome que vinha sentado naquela mesma mesa desde as 14 horas. Ela se virou para minha mãe com uma educação perfeita e terrível e perguntou: Vocês são parentes da Tori Bennett? Madison diz que a sala fez algo que salas não costumam fazer. Parou. Não silenciou. Parou. As chamas das velas eram as únicas coisas ainda se movendo. Meu pai estava parado no aparador com o vinho, de costas para a mesa, e Madison o viu se virar devagar. Tão devagar, ela disse, que parecia um homem decidindo se conseguiria ficar de costas para a parede pelo resto da vida. Meu irmão ficou pálido acima da gola, e minha mãe produziu um sorriso que Madison descreveu como o sorriso de uma mulher lembrando que deixou algo no fogão em outra casa. Nossa filha se chama Tori, ela conseguiu dizer. O que aconteceu depois é minha parte favorita, e eu nem estava lá para ver. Grant Hartwell riu. Uma risada grande, encantada, mãos apoiadas na mesa, do tipo que você não consegue fingir na casa de um desconhecido. Sua filha é a Tori Bennett da Harvest Root? Ele disse. A gente fechou com ela na terça. Ela é a fundadora, a de quem eu venho falando. Ele olhou ao redor esperando o orgulho chegar, gesticulando com meio pão na mão, o pão dela, embora ele ainda não soubesse. Vocês devem estar muito orgulhosos. Madison diz que a palavra orgulhosos caiu naquela mesa como um copo derrubado. Ninguém se mexeu para pegar. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, eu estava sentada numa doca de carga, comendo peru, num prato de papel com um funcionário chamado Otis. E no meu bolso de trás, meu celular começou a acender. E acender. E acender. Eis a física de uma mentira. Ela aguenta exatamente o peso que você nunca colocou nela. Os Hartwell, encantados, se inclinaram com todo o peso de interesse sincero. E o roteiro começou a rachar. Por que ela não tinha vindo? Para onde ela estava viajando? Grant queria falar de negócios. A família sabia da dirigida às 4 da manhã? Ele contou, ali mesmo, como quem recomenda um filme. Ela dirigiu o corredor sozinha antes da apresentação, 4 da manhã,
As empresas nacionais mandaram slides. Ela se mandou pessoalmente. Cada frase de elogio era uma tábua do assoalho se soltando. Minha mãe recorreu à única ferramenta em que ela sempre confiou: revisão. A Tori é muito ocupada, muito reservada. Ela se guarda para si. Vocês sabem como esses empreendedores são. E talvez tivesse funcionado. Minha mãe conseguia vender areia no deserto. Exceto que Celeste Hartwell tem uma memória de livro-razão assinado. A cabeça dela se inclinou, graciosa como sempre, e ela disse: que engraçado. Na festa de noivado, eu podia jurar que você me disse que sua filha estava entre uma coisa e outra. Madison, abençoada para sempre, escolheu aquele momento para ser prestativa. Você disse isso, Sandra. Eu lembro, porque a Tori me contou sobre a empresa dela na mesma noite. Achei que tinha entendido uma de vocês errado. 2 frases. É tudo que a verdade sempre precisa. 2 testemunhas honestas na mesma sala. O sorriso da minha mãe ficou de pé do jeito que papel de parede fica de pé numa enchente. E meu pai, ainda segurando o vinho que nunca serviu, não tinha falado desde que se virou. Madison diz que ele estava olhando para os pães. Já pensei nesse detalhe mais do que qualquer outro. Não para a esposa, não para o filho. Para os pães da minha avó, na cesta de linho, no centro de uma mesa que finalmente parecia certa. Foi aí que meu irmão decidiu salvar a noite. Kyle partiu para o controle de danos, do tipo profissional, do tipo que devem ensinar no mesmo seminário de aperto de mão firme. Ele riu. Madison diz que quase convenceu, e disse: a gente não queria que hoje fosse sobre negócios. O mundo da Tori e o nosso não se cruzam muito, então a gente mantém as coisas simples nos eventos de família. O mundo da Tori. 160 quilômetros de corredor refrigerado sobre o qual o legado do futuro sogro dele estava prestes a andar. Esse mundo. E Grant Hartwell, que tinha estado caloroso a noite inteira, ficou parado de um jeito que deixou a mesa mais fria que a corrente de ar da janela da baía. Ele olhou para meu irmão, o associado de gestão de patrimônio, a camisa passada, o garoto que ganhava o brinde em todo jantar, e disse baixinho: filho, uma família construindo algo honesto nunca é só negócio. Madison diz que o maxilar do Kyle fez algo complicado e ficou fechado. Então Celeste, colocando o guardanapo ao lado do prato com a calma de um cirurgião fechando um paciente, fez a pergunta que ninguém naquela mesa conseguiria sobreviver. Me perdoem, quero ter certeza de que entendi. Ela estava viajando ou não foi convidada? Conta as pausas nessa história. A pausa no telefone quando perguntei ao meu pai de quem foi a ideia. A sala parada quando meu nome pousou. E agora essa, a mais longa, a que ninguém se ofereceu para terminar. Os pães esfriaram na cesta. Os Hartwell foram embora 52 minutos depois, educados até o último botão. Celeste agradeceu à minha mãe por uma mesa linda, e Madison disse que a palavra linda tinha bordas afiadas. Madison ficou para ajudar a limpar, e foi assim que viu minha mãe parada no aparador de palco dela, encarando o mapa de assentos com Grant Aggie escrito sobre a minha cadeira. A 111 daquela noite, estacionada 2 quadras de distância no escuro, Madison me ligou. Falou por 1 hora. Sentei na minha escada, de meia, a lata de peru ainda no carro, e escutei uma mulher que eu mal conhecia me devolver a minha própria noite, pedaço por pedaço. Os pães, a risada, a virada devagar do meu pai, a pergunta com bordas afiadas. Ela se desculpou de umas 6 formas diferentes, nenhuma das quais era dela para fazer. E então, Madison Hartwell disse a coisa que eu quero que todo mundo aqui ouvindo escute, porque alguém aí precisa disso hoje à noite. Tori, meus pais vêm falando sobre a fundadora na nossa mesa de jantar há mais de 1 mês. Meu pai te cita. Minha mãe usou sua frase do aperto de mão com o gerente de produção deles. As pessoas de quem sua família te escondeu já sabiam o seu nome. Elas só não sabiam que você era a coisa sendo escondida. Não falei nada por um tempo. Uns 14 segundos, provavelmente. A unidade de tempo favorita da minha família. Porque aqui está o que estava realmente partindo meu coração. E vou te falar direto. A vida inteira eu esperei que alguém naquela mesa perguntasse sobre mim como se eu importasse. Finalmente alguém tinha perguntado. E era uma estranha de Cincinnati com um império de geleia e modos melhores que minha família de sangue inteira. Quando finalmente falei, fiz a única pergunta que eu tinha dentro de mim.
e ouvi como era ridícula assim que saiu da minha boca. O Kyle está bem? Madison ficou quieta um segundo. Você está perguntando sobre ele, ela disse. Tori, ninguém naquela mesa perguntou sobre você. Eu sei, eu disse. Velho hábito. Alguém tinha que ser quem se preocupa. E eu vinha ocupando o cargo desde antes de saber dirigir. Desligamos quase meia-noite. Sexta-feira de manhã, o nome do meu pai acendeu meu celular. Ele não tinha me ligado 2 vezes num mês desde que eu estava na faculdade. Quero que você preste atenção na ligação do meu pai, porque existe uma espécie de desculpa que não é uma desculpa. E uma vez que você aprender a reconhecer o som dela, vai ouvir em todo lugar. Ele não disse, eu sinto muito. Disse, a noite ontem fugiu do controle de todo mundo. Ele não disse, a gente estava errado. Disse, sua mãe está muito chateada. E então, ele chegou ao real motivo da ligação. A carga por baixo de toda aquela embalagem. A gente devia esclarecer as coisas, Tori, antes que fique complicado com os Hartwell. Tem um casamento em jogo. Lá estava. Não um pai ligando para uma filha. Um homem ligando para uma fornecedora cuja boa vontade a família de repente precisava. Falei que tinha uma entrega para supervisionar, o que era verdade, e lindo. E fiquei na minha doca na manhã fria vendo minha equipe carregar pallets de conservas Hartwell num dos meus caminhões enquanto a família do meu pai gerenciava sua exposição. Minha mãe escolheu mensagem de texto. Vou ler para você do jeito que chegou, pontuação e tudo. Você podia ter contado quem era o seu cliente. Você deixou a gente entrar naquele jantar às cegas. Depois de tudo, você nos envergonhou, Tori. Espero que você esteja feliz. Lê isso 2 vezes se precisar. Fui desconvidada do Dia de Ação de Graças por ser um constrangimento, e, até sexta-feira, eu era culpada de envergonhá-los trabalhando em silêncio a 40 quilômetros de distância, exatamente como instruído. Algumas famílias passam receitas adiante. A minha passa a culpa, e ela sempre chega com o frete a pagar na entrega. Não respondi nenhum dos dois, não por estratégia. Eu só não tinha mais nada na gaveta onde as explicações costumavam ficar. Naquela mesma tarde, o escritório do Grant Hartwell mandou um e-mail. Primeira entrega impecável, temperatura perfeita, motorista cortês. Com uma linha adicionada no fim. Qualidade aparece nos produtos e nas pessoas. GH. O envelope chegou no meu escritório na primeira semana de dezembro. Papel creme pesado, selo de cera com o brasão do pomar Hartwell, meu nome em caneta tinteiro de verdade. Dentro, um convite para a recepção de inverno dos parceiros da Hartwell Family Foods, no celeiro histórico, na propriedade original do pomar, do lado de fora de Cincinnati. 98 anos de empresa e o anúncio formal da expansão pelo Centro-Oeste. E abaixo do texto impresso, com a letra da Celeste Hartwell, ficaríamos honrados em apresentar aos nossos parceiros a mulher que está tornando isso possível. CH. 104 convidados. Os compradores de varejo deles, a imprensa regional, funcionários que estavam com eles havia 39 anos. E, porque as famílias estavam prestes a se unir por um casamento, os Bennett, todos eles, meus pais, meu irmão. Denise ficou parada na porta do meu escritório enquanto eu lia e me deu aquele olhar que ela reserva para notas fiscais com valor errado. Você sabe que eles vão estar todos lá. Oi, sei, eu disse. E você vai. Olhei pela janela para o pátio, para os 62 caminhões brancos com a cesta de colheita pintada na lateral. Cada um comprado com horas que ninguém na minha família nunca perguntou sobre. 16 anos eu me fiz pequena para que o retrato deles ficasse equilibrado. Estacionada na outra quadra, entre uma coisa e outra, viajando a trabalho. E ali estava um convite escrito à tinta por pessoas que tinham decidido que eu valia a pena apresentar. Eu vou, eu disse, como a fundadora, nada mais. Mas fiz uma promessa parada ali mesmo, e disse em voz alta para contar. Eu não iria atuar, nem orgulho para as câmeras deles, nem paz para minha mãe. Se ninguém me perguntasse nada, eu falaria de logística a noite inteira e voltaria para casa feliz. Mas se alguém me fizesse uma pergunta direta, receberia uma resposta direta. 4 dias antes da festa, minha mãe apareceu no meu escritório. Trouxe uma torta salgada. 16 anos e minha mãe nunca tinha visto meu prédio. Ela veio com o casaco de ir à igreja e um prato que não precisava trazer, e eu observei pelo vidro enquanto ela atravessava meu saguão.
Passando pelo mural com nossos prêmios de segurança, passando pelo quadro de despacho com 40 rotas nele, passando pela Marcy na recepção, que disse: "A senhora Bennet está esperando", num tom que deixava claro de quem era o nome que importava ali. O rosto da minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto ele fazer. Recalculou. Ela se sentou na minha frente e começou com carinho, o que foi como eu soube para checar as saídas. "Isso tudo é muito impressionante, querida. A gente tem orgulho. Sempre tivemos orgulho. Sempre." A palavra fez muito trabalho não remunerado naquela frase. Depois veio o pedido. Suave como a molheira. Sábado, na recepção. Vamos manter os assuntos de família em privado. Se alguém mencionar o Dia de Ação de Graças, a gente diz que houve uma confusão com os convites, um mal-entendido. Pelo Kyle, Tori. Pelo casamento. Uma família, uma história. Uma confusão. 4 nomes decididos numa mesa de cozinha onde eu não fui convidada a sentar, e ela queria arquivar isso como um erro dos correios. Depois, o golpe final. A gente pode tirar uma foto rápida juntas? Nós duas na frente do logotipo nos caminhões? Ela já tinha o celular na mão. 16 anos longe de perto do meu trabalho, e agora ela queria o cenário de fundo. Mantive minha voz na temperatura que mantenho meus reboques. "Eu não vou atuar, mãe. Se ninguém perguntar, eu não digo nada, como sempre. Mas se alguém me perguntar diretamente, eu respondo com a verdade. Calmamente. Esse é o único acordo na mesa." Ela se levantou, alisou o casaco e entregou sua deixa de saída para a janela em vez de para mim. "Depois de tudo o que eu fiz por essa família." Ela não terminou a frase. "Nunca precisa." A torta ficou no meu aparador de canto como uma intimação. Sábado chegou de qualquer jeito. Sábados sempre chegam. Passei meu terno azul marinho. Coloquei a pulseira de ouro fina da vovó Ruth no meu pulso direito, a mão de trabalho, e dirigi a 1h45 até Cincinnati com o rádio baixo, rumo a um celeiro cheio de gente que sabia exatamente quem eu era, e uma família que nunca soube. O celeiro histórico ficava na propriedade original do pomar, como algo saído de um livro de histórias, com boa estrutura, 98 anos, vigas cor de chá forte, enfeitadas com luzinhas quentes. Uma parede inteira segurava potes de vidro organizados por década, do vidro turvo da era da recessão até os rótulos dourados desse ano. Perto da porta, uma fotografia do primeiro Grant Hartwell vendendo geleia num carrinho de madeira, mangas arregaçadas, mãos como as dos meus motoristas. Entendi a família inteira numa única imagem. Grant me encontrou antes de eu terminar minha primeira cidra. "Aí está ela", ele disse, alto o suficiente para redirecionar conversas. E então passei 52 minutos sendo levada de comprador em comprador como a fundadora de quem eu falei. Uma mulher da linha de engarrafamento perguntou se o Ray Delgado ainda dirigia para mim. Ela tinha conhecido ele na nossa primeira entrega, e ele tinha elogiado a organização da doca dela. Estranhos, 2 semanas dentro de um contrato, e já sabiam os nomes da minha equipe. Eu ainda estava com esse pensamento na cabeça quando os Bennet chegaram. Minha mãe entrou pelas portas do celeiro com o casaco bom e parou, fisicamente parou, ao me ver de pé no centro da sala que ela tinha vindo impressionar entre Grant Hartwell e o maior comprador dele. Kyle desenvolveu um fascínio repentino pela parede de potes, e meu pai ficou um longo momento parado diante daquela fotografia perto da porta, o carrinho, as mangas arregaçadas, as mãos de trabalho, com uma expressão que eu não consegui ler do outro lado da sala e sobre a qual venho pensando desde então. Então Grant bateu na taça. O celeiro ficou quieto do jeito fácil, do jeito que salas ficam por um homem de quem todo mundo realmente gosta. Grant manteve curto. 98 anos desde o carrinho do avô dele. Um agradecimento aos funcionários que tinham sobrevivido a 3 furgões de entrega e 2 recessões. Depois o anúncio. Conservas Hartwell em 400 novas lojas, em 6 estados, até o verão. E a sala fez o som de 104 pessoas fazendo conta. "E vou dizer a vocês o que eu disse ao meu conselho", disse Grant. "Nada disso se move 1 centímetro sem a Tori Bennet e a Harvest Route Logistics." Ela se virou e levantou a taça para mim. "Tori, diz uma palavra." Eu não amo microfone. Amo portas de doca ao amanhecer e manifestos limpos. Mas eu disse o que era verdade e mantive do tamanho das coisas verdadeiras. Empresas não movem comida, pessoas movem.
62 motoristas vão carregar os potes de vocês por 6 estados de clima, e eu preferiria que vocês lembrassem dos nomes deles do que do meu. Minha avó administrava um restaurante. Ela dizia: alimente as pessoas direito e você nunca vai ser pequena. Vocês vêm alimentando gente direito há 98 anos. É uma honra fazer parte disso. O aplauso foi longo e caloroso, e eu fiquei parada nele pensando numa mulher com farinha nos cotovelos. E então, à minha esquerda, subindo sobre o burburinho como uma solista que não recebeu a partitura, veio a voz da minha mãe. Essa é a nossa filha. Ela tinha uma mão no antebraço de um comprador de varejo, se inserindo no círculo, a voz projetada para as cadeiras baratas. A nossa Tori. Sempre dissemos que ela conseguiria fazer qualquer coisa. Sempre acreditamos nela. Kyle materializou ao lado dela com o aceno profissional dele. Maypai veio atrás, como um homem sendo rebocado. Madison, parada perto de mim, ficou muito quieta. E Celeste Hartwell, que não perdia nada, que vinha não perdendo nada desde outubro, largou a taça e sorriu daquele jeito que mulheres bem educadas sorriem antes de uma cirurgia, e fez à minha mãe uma pergunta educada. Estamos tão felizes de finalmente ter a Tori numa mesa, disse Celeste calorosamente à minha mãe, com o círculo inteiro escutando. O comprador, 2 repórteres da imprensa regional de alimentos, uma supervisora da linha de engarrafamento, Grant. Sentimos falta dela no dia de ação de graças. Aonde mesmo você estava viajando, querida? A última parte, dirigida a mim, gentil como podia ser. E quero ser justa com a Celeste. Acredito até hoje que era uma ponte oferecida, uma chance de ajeitar o fio solto na frente de todo mundo. Tudo o que eu precisava fazer era citar um aeroporto. Senti os olhos da minha mãe no lado do meu rosto como o sol através de uma lupa. Pensei em 16 anos estacionando na outra quadra. Pensei num mapa de assentos com o nome de outro homem escrito sobre a minha cadeira. E eu disse, nivelada e sem pressa, do jeito que se lê um manifesto de entrega: eu não estava viajando. Eu não fui convidada. Nenhum trovão. É isso que ninguém te conta sobre a verdade. Ela não estrondeia. Ela pousa suave, como a primeira neve que cancela tudo. O círculo ficou parado. A caneta de um repórter parou. Celeste piscou uma vez. Não convidada? Ela disse. Havia uma preocupação. Eu disse, calma como meu próprio tom de descagem, de que meu trabalho fosse difícil de disfarçar. Foi só isso que eu dei. 2 frases. E o clima fez o resto. Grant Hartwell virou a cabeça devagar em direção ao meu pai. E meu pai, pela segunda vez nessa história, olhou para o chão em vez de se virar. E minha mãe detonou. Ali mesmo, debaixo das luzinhas, na frente da imprensa e das conservas. Como você pode dizer isso? Foi um jantar só, e a gente estava protegendo seu irmão. Você sempre foi tão sensível, a gente nunca poderia. E então a virada, a eterna virada, lágrimas chegando na hora certa. Você sabia, ela sabia quem era o cliente dela, e deixou a gente entrar às cegas. Ela sabotou essa família. Kyle, encurralado, escolheu seu lado em voz alta. Você podia ter me avisado, Tori. A sala tinha ficado naquele tipo específico de silêncio em que todo mundo finge não estar escutando com o corpo inteiro. Não levantei a voz. Olhei para minha mãe. E disse a única coisa pela qual eu de fato tinha dirigido 160 quilômetros para dizer: a sua mesa parecia certa, mãe. Só não era verdade. O que aconteceu depois, aconteceu sem mim. É isso que minha mãe nunca entendeu sobre salas. Ela achava que dava para encená-las. E salas não se encenam. Zoe Lane. O comprador deu meio passo para trás dela. A distância educada e pequena que as pessoas colocam entre si e um fogão que acabaram de descobrir que está quente. A supervisora da linha de engarrafamento se moveu quase imperceptivelmente para mais perto do meu ombro. Madison atravessou o círculo na frente de 104 pessoas e ficou ao meu lado, mão no meu braço, de frente para os próprios futuros sogros, escolhendo, publicamente. E Grant Hartwell largou a taça e falou com a voz de um homem que é dono do celeiro. Nesta família, ele disse, não alto. A gente aprendeu que quem carrega o caminhão está acima de quem fica olhando eles carregarem. Ele não estava olhando para mim quando disse isso. Então Celeste se virou para minha mãe e entregou, gentilmente,
com pesar genuíno, o que de algum jeito tornava aquilo cirúrgico. A frase mais pesada de todo aquele inverno. Você deve ter muito orgulho dela. É uma pena que precisou que a gente contasse por quê. E então, porque os Hartwell são quem são, a festa simplesmente voltou a girar ao redor da minha família. Grant me perguntou sobre a capacidade de janeiro. O comprador quis meu cartão. Os repórteres foram até a parede de potes. A vida voltou a fluir pelo celeiro como calor. E fluiu ao redor dos Bennett do jeito que o trânsito flui ao redor de um carro parado. Meu pai segurou o cotovelo da minha mãe e a levou até a varanda. E pelo vidro da janela, eu vi algo que nunca tinha visto em 44 anos. Meu pai falando e minha mãe escutando, a mão dele cortando o ar, o rosto dele cinza. Kyle ficou parado sozinho no meio da festa, com uma taça cheia e ninguém para acenar. Madison olhou para ele por um longo momento. A gente vai falar sobre o que eu preciso de você, ela disse, mais para si mesma. Depois. 1 hora depois disso, saindo, meu pai me parou perto do cabideiro. Ele tinha meu casaco nas mãos. Estava esperando com ele, do jeito que costumava esperar com minha mochila quando eu tinha 8 anos, e algo naquilo tornou isso mais difícil, não mais fácil. Você fez o seu ponto, Tori, ele disse baixinho. Fez na frente de todo mundo. Vem no Natal, a gente resolve isso. Até ali, até naquele momento, na ruína, a linguagem de gerenciamento de imagem. Fez o seu ponto na frente de todo mundo, resolve isso. Como se o problema fosse a visibilidade, e não a coisa tornada visível. Peguei meu casaco das mãos dele, e eu estava calma quando respondi, porque eu tinha prometido a mim mesma no meu escritório, com a mão espalmada na mesa, que eu seria, e porque isso me surpreendeu. Calma era tudo que sobrava. A raiva tinha queimado em algum ponto da estrada, como neblina no para-brisa. Você chamou isso de galpão por 16 anos, pai. Os Hartwell chamam de parceiro. Eu não estou mais brava. Quero que você ouça isso, porque é verdade. Mas eu terminei de fazer teste para um lugar numa mesa da qual eu já cresci faz tempo. Ela começou a dizer meu nome. Eu não tinha terminado. Quando você quiser me conhecer, não me gerenciar, não me fotografar, me conhecer, a minha porta está aberta. É a que tem meu nome nela. Você nunca atravessou ela. A Marcy vai te mostrar onde fica o café. Vesti o casaco. Pela janela do celeiro atrás dele, eu conseguia ver minha mãe na varanda, contando a versão dela para o escuro de dezembro. E eu conseguia ouvir a frase mesmo através do vidro, porque eu vinha ouvindo ela a vida inteira, depois de tudo o que eu fiz por essa família. Dei boa noite ao meu pai. Agradeci aos Hartwell pela festa linda. E linda na minha boca não tinha nenhuma borda. Depois dirigi a 1h45 de volta para Columbus com o rádio desligado. E dessa vez, ninguém chorou. Eis o desfecho, medido do jeito que eu meço tudo, em coisas que dá para contar. O contrato com a Hartwell correu impecável durante o primeiro trimestre. Em março, tínhamos adicionado 2 novas rotas e conquistado outro cliente, uma produtora de queijos que tinha estado perto da parede de potes naquela noite e gostou do que viu, e não só nos caminhões. O casamento foi adiado para o outono. Foi obra da Madison. Ela disse ao Kyle que havia coisas que ela precisava ver dele primeiro, e uma delas era encontrar um terapeuta nas terças à noite. Em fevereiro, Kyle me mandou uma mensagem, sem desculpas nela, o que para o meu irmão é praticamente um transplante de personalidade. Dizia que ele estava começando a entender o que custou para mim ficar quieta em todos aqueles jantares, e que ele já sabia da ligação antes do papai fazer, e que ele tinha vergonha disso. Respondi que vergonha era um bom lugar para começar, contanto que ele não desfizesse as malas e morasse lá. A gente não está consertado. A gente está na fase de carregamento. Minha mãe contou sua própria versão pela Westerville, claro. Houve um mal-entendido. A Tori sempre foi dramática. Vocês sabem como ela é. Mas 104 testemunhas são 104 testemunhas, e a versão dela chegava sempre em segundo lugar. Me contaram que, na igreja, uma mulher do clube de jardinagem dela perguntou docemente por que alguém deixaria aquela menina Bennett tão boa fora de uma lista de convidados para o Dia de Ação de Graças. Minha mãe não liga desde o celeiro. Parei de checar se isso dói. A maioria dos dias soa como silêncio. E então tem meu pai.
Numa tarde cinzenta, no fim de janeiro, Marcy chamou no meu escritório. Tinha um homem no saguão, sem hora marcada. Não quis dar um motivo. Ele estava parado perto da janela com o casaco bom, vendo 2 dos meus motoristas encostando reboques na doca sob a garoa gelada, e ficou olhando eles por um bom tempo, antes de perceber que eu estava ali. Sua avó teria gostado desse lugar, ele disse por fim. Não uma desculpa, uma observação, mas uma verdadeira. Talvez a primeira coisa verdadeira que ele tinha me dito em anos. Eu não precisava mais da desculpa do jeito que precisava antes. Dei o tour para ele. Ele perguntou o que os sensores de temperatura faziam. Conheceu o Ray Delgado e apertou a mão dele, segurando 1 segundo a mais que o educado, olhando para baixo, e eu vi meu pai registrar os calos, e vi ele entender alguma coisa. Quieto, aos 83 anos, num galpão frio, tarde demais e ainda há tempo. Neste dia de ação de graças, montamos uma mesa comprida entre as prateleiras, no galpão 2. Meus motoristas, os filhos deles, Denise, Madison. Toda cadeira tinha um nome. Todo nome recebeu uma pergunta de acompanhamento. Eis o que eu sei agora. As pessoas que pedem para você encolher para que o retrato delas fique bonito, nunca tiveram orgulho de você. Elas tinham medo de você. E no momento em que você para de fazer teste para um lugar na mesa delas, você descobre que o mundo já tinha guardado um lugar para você. Essa é a minha história. Uma ligação, um contrato e uma pergunta educada que minha mãe nunca viu chegando. Se a sua família já escondeu o que você faz ou quem você é, me conta nos comentários. Eu leio cada um. Compartilha isso com alguém que precisa recuperar o próprio lugar na mesa. Deixa um comentário, clica em se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.